Que esse ano de 2026 seja uma bênção na sua vida. Um ano de maturidade, um ano de avanço, um ano de conquista. E um ano de você ser restaurado para reinar nessa terra. Amém? Que Deus abençoe. Foram bem as festas de virada de ano lá? Tudo certo? Amém? Queridos, eu queria compartilhar algo de Deus com vocês. E aí, antes eu quero só trazer alguns versículos, e não são versículos isolados. São versículos para que nós tenhamos a consciência do Deus que você acabou de cantar e dizer que Ele é santo. 1 Crônicas 29, 11. Olha, Sérgio, que textos muito singular. O escritor vai dizer o seguinte: Deus, ó Senhor, são, ao que, gente? A grandeza. O que mais? O poder. O que mais? A glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, e tu estás acima de... Se a gente for parar para pensar, meu irmão, na grandeza desse versículo, e o quão poderoso o Gão, ele é. Ô Gão, você está feliz, né, irmão? Porque não, você é colombiano. Não, você é venezuelano, não é? Ah, é boliviano. Pensei que era venezuelano. Eu ia falar que ele estava feliz, diferente. Mas está feliz pelos irmãos. Amém. Mas volta para o culto aqui. Vamos orar pela Venezuela. Porque essa alegria chega no Brasil também. Fica nada indireta não. Mas vamos para o culto. Volta. Meu TDAH indo longe. Volta. O texto está dizendo de quem que é o poder? De Deus. O texto está dizendo que tudo, Deus está acima de tudo. O texto que nós estamos lendo está dizendo que a glória é dele, a majestade é dele. O texto está dizendo que a grandeza é dele, o poder é dele. Se você parar para pensar só nas características que o autor está atribuindo a Deus, é algo maravilhoso. Não podemos esquecer de Daniel capítulo 4, versículo de número 34. Preste atenção. Está dizendo assim, ó: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio, ele está falando de Deus aqui, é o domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Esses versículos vão falar da grandeza do Senhor. Por que não falar também? Anotei aqui Salmo de número 95 e o versículo de número 3. Olha o que diz: pois o Senhor é grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Acho que foi na virada ou no outro culto anterior à virada, eu disse aqui que às vezes você está na igreja e tudo e tal, e fica sabendo que alguém fez uma macumba ali, colocou teu nome, se apavora. Ai, pastor, está meu nome na macumba lá, pastor. Eu achei uma macumba na porta da minha casa. Oh, o teu Deus, ele é acima de todos os deuses. Eu não estou dizendo que não existe os deuses que os homens criam, ou também não estou isentando aqui a presença do mal, de entidades malignas. Sabemos que tem elas, mas Deus está acima de todo. Se eu não estou enganado, Salmo de número 24, por favor. Miguel, gosto que você está ligado. Então vamos junto, tá? Eu e você pregando junto, e o tecladista também. André no teclado, aí é para acabar. Aí você me quebra. Andrézão, não sabia desse talento, rapaz. Coisa linda. Olha o texto, Salmo 24, verso 1. Olha que maravilha do texto. O do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Agora, olha que interessante, Ágata. Entender essa grandeza de Deus, Cássio, e agora saber que eu pertenço a Ele. Agora saber que eu sou filho dele. Agora imagine um Deus, pense, um Deus que é tão grandioso. Agora ele tem um filho.
Eu fico pensando porque eu tenho 2 filhos, Sara e Augusto. E ontem eu tinha uma viagem para ministrar numa igreja em Goiânia, a igreja Voz, pastor Douglas, pastora Rafaela. E eu acordei bem cedo mesmo, estava orando: Senhor, quem vai comigo? Quem que vai nessa viagem? Pensei no Elianai, pensei no Davi, pensei no Gilson, algumas pessoas, mas eu falei: não, vou levar meu filho. E aí a gente foi conversando e tal. Pensa no menino, que eu percebi que ele está muito mais inteligente do que eu imaginava. E aí, escuta, e tudo que eu quero de melhor é para o meu filho. Paramos em algum lugar para tomar um café e tudo, levamos algumas coisas para comer na viagem, né? Aí eu fiquei percebendo, quando eu viajar sozinho, nem preocupo. Se eu tiver água no carro já tá bom. Aí com ele, a gente tinha comprado algumas coisinhas, levamos e tal. Para quê? Para ele comer, porque um pai sempre quer ver o filho muito bem. Vocês são filhos de Deus? Aqui, você tem essa consciência que você é filho de Deus? Agora, como é que pode? Será que um pai, sendo todo poderoso, ele vai ser tão egoísta de querer tudo só para ele e negar as coisas para o seu filho? Tem uma referência bíblica que agora não me lembro a memória, se alguém lembrar pode dizer, que fala assim, ó: se você sendo pai não faz maldade para o filho, não é? Acho que é Mateus que vai falar isso. Quanto mais Deus, que é o nosso Senhor. Você entende que Deus quer fazer tudo de bom para nós? Sim ou sim? Agora a verdade é, eu disse aqui, porque se um pai, ele sempre vai querer o melhor para os seus filhos. Sim ou sim, queridos? Então, se o pai quer melhor pelos seus filhos, a pergunta é: por que tem hora que a sua vida não está tão bem assim como você gostaria que estivesse? Porque tem hora, Carol, Ana, Carolina, por que tem hora que parece que a nossa vida está um revés, Kelly? E parece que até que tem gente que questiona assim, ó: cara, será que Deus existe? Porque se Deus existe, por que a minha vida está tão desafiadora desse jeito? A gente passa por essas neuras, sim ou sim, queridos? Mas escute, como pode? Alguém encontra esse versículo? Gilson, procura aí, que eu sei que você é um cara bom de Bíblia. Esse que fala, achou lá? Olha o Miguel, gente, esse Miguel 2026 está diferente. Olha que está diferente mesmo, gente. Até a Maria Clara pregou em Santa Juliana sexta-feira. Essa missão estava com ela, ela falou: pastor, mas é que eu tenho... Eu falei: não, esse medo é de 2025, nós já estamos em 2026. Olha o que diz o texto, põe na tela aí por favor. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, está falando de mim. Eu sou mau, mas eu sei dar boas coisas para os meus filhos. Aí ele fala assim, ó: quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe... Irmão, palavra minha ou está na Bíblia? Mas pastor, peraí, então tem algum problema. Porque tem alguma coisa que não está encaixando. Tem hora que parece que a nossa vida... Robson, não, parece que não está. Está escrito, eu sei, eu acredito na palavra, mas parece que tem umas coisas que não encaixam na minha vida. Alguém já passou por isso? Fala, mas por que não está dando certo? E aí hoje eu quero te ensinar, compartilhar uma palavra que vai te ensinar a você viver essa vida. Quem quer isso? Diga: eu quero. Amém. Vou pregar pelas 4 pessoas que falaram eu quero. Deixa eu falar de novo. Quem quer isso? Diga: eu quero. Eu quero. Então vamos lá. Aí eu quero ler um texto base que estou alimentando com ele esses dias, que é Romanos capítulo 8, o versículo de número 14. Preste atenção nesse texto. Romanos 8, 14 vai falar assim, ó: porque todos os que são... Põe na versão Almeida, porque tem uma palavra que eu gosto na versão Almeida. Esta: porque todos os que são o que, gente? Guiados, conduzidos, direcionados, alinhados, conduzidos pelo Espírito de Deus, estes... Então agora ele colocou uma condicional. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora ele está falando assim, ó: aqueles que são, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então entende que aí agora, escute, tudo que eu falei desse grande Deus que tem capacidade de ser um bom pai, que cuida, que zela, que ordena, que tem o poder, que tem a majestade, que tem a glória, que é dono de tudo, que está acima da terra, embaixo do céu, tudo é dele. Escute, ele como um bom pai, ele vai fazer boas coisas aos seus filhos, sim ou sim? Mas agora a Bíblia vai dizer que filhos são aqueles que são... E aí? São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E aí, escute, estava conversando com Augusto ali agora, e o Senhor hoje, bem cedo,
eu estava alimentando dessa palavra, e aí o Senhor me trouxe algumas questões que eu anotei aqui, sobretudo quando eu estava terminando, já estava me organizando, me arrumando para vir para cá. O Senhor me deu uma direção e eu parei e comecei a escrever um monte de coisa aqui. Eu quero compartilhar isso com vocês. Na virada do ano, estava conversando com o Richard, um irmão aqui da igreja, e nós temos o mesmo modelo de carro, porém o carro dele é híbrido e o meu é só a combustão. É esse Corolla que tem aqui. E esse Corolla, na verdade, ele não é meu carro, ele é um carro de contrato. Não sei se vocês alguém aqui também tem nessa modelagem, tem um contrato de aluguel, pago mensal. Então daqui a pouco esse carro vai ser trocado, porque eu vou pegar um híbrido também. E aí, só para você tomar cuidado, a questão daqui a pouco, rapaz, esse negócio, o pastor está de carro de novo. Guiados pelo Espírito de Deus, vamos lá. Aí escuta, então eu estava falando, existem carros híbridos, e o que é um carro híbrido? Um carro híbrido é um carro que ele funciona elétrico. Alguém chega essa coisa mais para frente aqui para me ajudar? Escuta, ele é elétrico ou ele é o quê? A combustão. Então a palavra híbrido hoje, ela está em alta. Sabe por quê, doutor Vinícius? Existem cursos que são cursos híbridos. O que é um curso híbrido? Parte é presencial e parte é o quê? Online. Existem trabalhos que são trabalhos híbridos. E o que é um trabalho híbrido? Ora eu trabalho presencial, ora eu trabalho o quê? Em home office. E está tudo certo, não tem problema nenhum. O problema é que tem gente que está querendo aplicar a vida híbrida para uma vida espiritual. Aí não dá certo. Você está entendendo? Uma vida híbrida, ou seja, cristão híbrido não dá certo, porque o texto está dizendo que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus, e a promessa é para os filhos de Deus, a herança é para os filhos de Deus, a bondade é para os filhos de Deus. E o que é um cristão híbrido? É aquele que confessa a Cristo, ele confessa Jesus como Salvador, ele frequenta a igreja, ele conhece a linguagem cristã. Mas aí, escute, mas o problema é que em alguns momentos o Espírito Santo conduz a vida dele. Alguns momentos o Espírito Santo governa a vida dele. Só que a questão é que em outros momentos o que está governando é a carne, o que está governando é as emoções, o que está governando são problemas. Alguém é dirigido pela falta, alguém é dirigido por uma necessidade, e esse que é o problema. As pessoas estão deixando ou estão trazendo um modo de viver, de uma vida cristã híbrida. E escuta, não tem problema aí. A gente entende que de fato, olha aqui, nós estamos aqui louvando o Senhor, adorando o Senhor, e eu não tiro e não estou aqui, pelo amor de Deus, condenando ninguém que sobe aqui no altar. É claro, o louvor está aqui, nós estamos adorando e a gente está sentindo a presença de Deus. A pergunta é, a ser essa direção do Espírito, esse fluir do Espírito Santo, ele é constante ou ele é só momentâneo na nossa vida? Porque não dá, Priscila, para vir aqui, cantar e tudo, está tudo ok. E nós sabemos que está havendo um mover espiritual nessa hora. E sentimos a presença, porque a gente sabe identificar a presença, sim ou sim. A questão é, Tiagão, e a hora que desce do altar? E a hora que está lá no serviço? E a hora que está na faculdade? A hora que está fazendo uma negociação? A pergunta é, quem está te guiando? É o Espírito Santo, ou é os desejos da carne, ou é a avareza, ou é a corrupção, ou é as coisas ilícitas? Escute, queridos, eu acho que é o texto de Juízes capítulo 7, não precisa desse, mas versículo 17, Jeremias, ou Gideão, ele vai olhar para o povo e fala assim, ei, olhem aqui, ó, tudo que eu fizer, façam você também, porque se vocês fizerem o que eu fizer, nós vamos vencer essa batalha. A pergunta, irmão, e eu acredito que o papel da igreja na nação, na terra é esse, as pessoas olhar para nós e falar, a gente precisa ser igual a ele, porque as coisas que ele faz agrada a Deus, e o que agrada a Deus faz ele ser abençoado. Mas infelizmente, em algum momento a gente perdeu essa direção. E aí, escute, aí as pessoas estão querendo trazer uma vida cristã híbrida. E aí eu comecei a escrever rapidamente aqui. Eu sou guiado pelo Espírito Santo no culto, mas guiado pela carne no cotidiano.
Temos aqui os nossos irmãos intercessores. Quantos de vocês aqui já foram abençoados pelos intercessores? Porque tem dia que parece que a gente não está conseguindo nem orar, mas aí vem um intercessor e ora por você. Esse é o papel do intercessor. E às vezes traz uma resposta de Deus para a sua vida. Sim ou sim, queridos? Estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus no culto. Mas a pergunta é, e no cotidiano, a gente está sendo guiado por quê? Faz sentido o que eu estou dizendo? Porque olha, senão, queridos, o que está acontecendo? Nós já temos o modelo, nós já temos o arquétipo, nós já temos a instrução, nós já temos a direção, a gente sabe o que fazer, mas tem hora que nós estamos deixando de ser guiado pelo Espírito Santo. E deixa eu te falar, ser guiado pelo Espírito de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, não vai te isentar de desafios, porque em nenhum momento a Bíblia vai nos isentar de dores, em nenhum momento a Bíblia vai nos isentar de alguns desertos, mas quando eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu até passo no deserto, mas eu venço esse deserto, eu venço esse gigante, eu venço essa luta, eu venço essa tempestade, eu consigo conquistar a minha jornada. Mas escute, mas é um perigo. Aí escute, escrevi rápido aqui hoje. Ambiente, escute, o cristão híbrido, ele no ambiente espiritual, ele fala da fé, mas nas decisões diárias, ele age por impulso. Olha para mim aqui, irmão, quem de nós aqui já não agiu por impulso? Entrou numa negociação, fez uma aliança com alguém, você não orou antes e ouviu a orientação do Espírito Santo, e aí você fez uma parceria, perdeu o dinheiro. Você entrou num negócio, perdeu, cresceu o olho lá nos 10% dos Bitcoin e falou, vai dar 10% por mês. Foi lá, não orou para Deus te mostrar que aquilo ali era uma pirâmide financeira. Puf, pôs o dinheiro. E a gente às vezes faz isso, mas hoje o Senhor está alinhando o seu 2026 para você usufruir de todas as promessas que Ele tem para a história da sua vida. Escute, tem hora que se você não tomar cuidado, você é guiado pelas emoções. Vamos, só um exemplo. Eu estou aqui sendo seu pastor, tudo e tal, e de repente eu fiz algo ruim, você ficou chateado comigo. E aí agora o Gilson agora fala, não, mas eu estou chateado com o pastor. E o que faz? Vou precisar sair dessa igreja, deixa eu ir para uma outra igreja. Quem que está conduzindo ele? O evento que ele leu como um evento de injustiça, ficou chateado, e aí pelas emoções ele toma a decisão. E a Bíblia está dizendo que para você ser o filho de Deus e ter a herança de tudo que Ele tem para você, eu preciso ser guiado pelo Espírito. Quantos de vocês não entraram em relacionamentos que não deveriam ter entrado? Por quê? Por causa da carne. Um desejo, escuta, quantos de vocês, olha aqui, ó, e eu sei que talvez guiado pela carne, o momento do prazer da carne, ele sim te traz, parece que um alívio, seja nas drogas, seja na bebida, seja no uso de entorpecentes aí, seja numa vida de promiscuidade sexual, mas você sabe que nessa hora, depois que passa essa falsa sensação de prazer, vem esse sentimento parece que é um sentimento de culpa, de abandono, mas a verdade é que nessa hora você está andando pela carne, e sabe o que a Bíblia vai dizer, no mesmo Romanos que a gente leu, que aqueles que vivem pela carne, eles vão viver a morte, e quem vive pelo Espírito vive a vida. Vamos ler esse texto, Romanos 8. Fica tranquilo, irmão, no final a gente vai dar certo. Amém? Olha lá, Romanos capítulo 8, e o versículo de número 7. Olha o que diz, portanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Então quer dizer que quando eu estou aqui sendo inclinado pela carne, que agora já não é mais o Espírito de Deus que me conduz, querido, eu estou promovendo uma inimizade contra Deus. E aí deixa eu só quebrar uma ideologia, um pensamento que muitos têm aqui. Escuta, Deus vai pesar a mão para você. Não é isso, queridos, não é sobre Deus pesar a mão. Quando você lê a história de Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo, a Bíblia fala que o filho estava na casa do pai, e ali, Adriano, ele tinha uma bênção, o pai cuidava, mas aí daqui um dia ele pensou em sair. Por quê? Para cessar o desejo da carne. A Bíblia fala que ele saiu da casa do pai e ali ele começou a padecer fome, ter necessidade de comer o que os porcos comiam. Era maldade do pai ou era fruto da decisão dele?
Era fruto da decisão. O pai não chegou lá e falou: morre moleque, perde tudo. Não, o pai estava na casa, o pai estava preparado. Até que quando ele volta, o pai fala: bora gente, vamos festejar, porque o filho voltou. Coloca aliança novamente, roupa nova, sandália nos pés, mate o melhor cordeiro aqui, porque nós vamos festejar, porque o que estava perdido voltou. Escute, queridos, Deus em 2026 tem uma vida extraordinária e abundante para você. Ele quer poder olhar para você e dizer assim: olha lá o meu filho, porque ele é guiado pelo meu Espírito, ele é conduzido pelo meu Espírito, e o inimigo até tenta derrubá-lo, mas não consegue, porque o filho é protegido pelo pai. Quem está entendendo o que Deus está dizendo, diga glória a Deus. Escute, quando você for analisar, ali, Mateus capítulo de número 6, rapidamente, a Bíblia vai falar, vamos ler esse texto. Eu vou ler muito versículo aqui que a gente não erra, se ler a Bíblia não erra, irmão. Pronto, capítulo 16 de Mateus, e o versículo de número 13. Olha o versículo, é 13, mas é um versículo bom. E chegando a Jesus, às partes de Cesareias, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? Versículo 14, eles disseram, uns dizem que são João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15, diz-lhe ele: e vós, quem dizes que eu sou? E disse-lhe ele, Jesus falando: e vós, quem dizes que eu sou? Versículo 16 vai dizer o seguinte, aí Pedrão entra na história, Pedrão falando assim, ó: então Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que lindo. Todo mundo falando, é um profeta e tudo e tal. Pedrão chega com tudo. Agora é Deus na vida dele. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está certinho. Só que aqui, meu irmão, é a versão do Pedro híbrido. Pedro híbrido, quer ver? Porque agora ele está espiritual. Vamos ler, continua lendo o texto, olha lá. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Então quem revelou para Pedro foi o Pai. Então agora Pedro está crente, irmão. Versículo 18 vai dizer: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro está tudo certinho, o cara está crente absurdo, dá uma bênção. Mas aí o tempo vai passando, e aí, nós estamos no 18, vamos lá agora para o 21, versículo 21, vai dizer o seguinte: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir para Jerusalém. E agora Jesus está dizendo: olha, eu vou para Jerusalém, porque eu vou padecer, eu vou cumprir o propósito na cruz. E ele está dizendo, padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quem está falando aqui é quem, gente? Jesus. Jesus está dizendo assim, ó, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou agora morrer. Mas aí agora, escuta, presta atenção aqui, Pedro gosta de Jesus, Poliana. Pedro tem criou um vínculo, porque está andando com Jesus. E aí, Adilson, tem uma relação. Aí Pedro gosta. Agora, quando Jesus fala, eu vou morrer, Pedro fala, não, eu não quero, eu gosto do Senhor. Isso está falando de emoção, não está falando de espiritualidade. Você está entendendo? Aí olha o Pedro híbrido. Jesus acabou de elogiar Pedro. Agora Pedrão, híbrido demais, ao invés de continuar espiritual, dizendo assim, vai lá Jesus, vai lá que no terceiro dia eu vou estar lá no túmulo esperando o Senhor ressuscitar, porque eu acredito nas promessas e no que diz os profetas. Não, Pedrão levou para o lado das emoções, entendeu? E aí, escute, posso subir na cadeira? Se você falasse que não ia subir do mesmo jeito. 2026, é a primeira. Alguém tirou uma foto? Não sei se tem foto hoje. Eu não vi alguém tirando as fotos aí, tem? Tem, né? E o pastor é terrível, né? O dia que não vem na escala, o pastor descobre. Vamos lá, vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia? Olha lá, o Pedro, tomando de parte, começou a repreender. Repreender quem? Jesus, irmão. Olha, tá doido Pedro. Dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Vamos ver se Jesus aprovou? Versículo 23, olha as palavras de Jesus. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, opa,
Jesus tinha acabado de falar assim, ó: Pedrão, o Pai falou contigo, né, cara? Parabéns. Sobre você eu vou edificar uma pedra e as portas do inferno não vão prevalecer. Aí o Pedrão, híbrido demais, agora levou para o lado emocional: não, Jesus, eu não quero ficar sem o Senhor, não. Aí Jesus olha para ele e fala o quê? Para trás de mim, Satanás, quem me serves de escândalo, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmão, escute, nesse primeiro domingo de 2026, Deus, com essa palavra, Ele está nos restaurando, Ele está resgatando você, porque em 2026, você vai ser em todo o tempo guiado pelo Espírito Santo. Vocês estão entendendo que, escute, é essa nossa vida híbrida que tem feito a gente perder algumas coisas. Escute, a revelação, escuta, sem transformação, ela gera contradição, irmão. E eu falei esses dias, eu estava reunido com o nosso time do administrativo aqui da igreja, as pessoas que hoje trabalham de forma integral aqui na igreja, e eu falei com eles: olha, as constâncias geram autoridade percebida. Tudo aquilo que você é constante, você consegue ser uma autoridade naquilo que você é constante. E aí escuta, e nós precisamos ser constantes. Esse momento tão agradável que nós vivemos aqui, e deixa eu te falar, ele não é falso, ele é verdadeiro. Você chora na presença de Deus, isso é uma verdade. Você sente o Espírito Santo de Deus transbordar em você, sabe, Iago? Você ouve Deus falar, isso é uma verdade. Você pede uma oração em casa, chega aqui, através da palavra, Deus te responde. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade. Agora precisa também ser uma constância. Não dá para ser cristão só na hora do culto. Tem que ser um cristão que o Espírito Santo de Deus vai falar com você em todos os momentos da história da sua vida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Amém? Escute, um pouco mais. Posso continuar? Espiritual no discurso, mas emocional nas decisões. Como tem gente assim? E aí a gente corre um risco sério. Porque nos discursos a gente fala, escuta, quando ora, ora quando precisa, né? Ou tem uma linguagem espiritual, mas para tentar justificar até umas escolhas emocionais. Tem gente que confunde sentimento com direção de Deus. E esse é um problema. Porque os nossos sentimentos, eles não são constantes. Sim ou sim, querido? Tem dia que o nosso sentimento está no flow. E tem dia que a gente não quer sair de casa. Verdade ou verdade? Mas agora quando o Espírito Santo de Deus nos conduz, aí é diferente. Deixa eu correr por causa do horário aqui. Escute, depende de Deus. O crente híbrido, às vezes ele depende de Deus na hora da crise. Mas quando tudo está bem, na hora da estabilidade, aí ele toma a decisão que ele quer. Você já viu gente assim? E aí o que acontece? Eu nem sei, não vou garantir, nem vou dizer que isso é verdade. Aí tem gente que fala, mas aí Deus vai te pôr na prova para ter você perto. E tem hora que na vida de algumas pessoas é assim mesmo. É só quando o BO está grande que você dobra o joelho para orar, que você chora, você vem para a igreja. Mas e a hora que está tudo bem? Esquece do Deus que fez o bem. Ou seja, se apegou tanto com a bênção que esqueceu de louvar e adorar o abençoador. Está entendendo? E aí hoje, escute, esse texto que nós estamos lendo, e essa palavra que o Senhor está nos direcionando, é para que você tenha uma vida íntegra, ou seja, uma vida integral diante de Deus. Não basta apenas orar quando precisa, e ignorar a direção do Espírito Santo quando tudo parece ser bem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora vamos lá, o crente híbrido ainda, frequenta a igreja, mas não cultiva intimidade com Deus. E aí eu fico pensando, irmãos, porque como pastor, hoje por exemplo foi um dia que eu estava pedindo ao Senhor, porque como um pastor, como um líder, a gente dá uma direção para vocês. E então como pastor eu preciso avaliar muito como que está o evangelho no Brasil. E tem hora que é uma loucura. Sabe por quê? Olha aqui, irmãos, eu quero, e todos os dias, eu quero ensinar você a ter intimidade com Deus, ao ponto que você nem precise de mim. Eu vou ser só um plus. E agora o que tem de gente aí? Escuta, tem um negócio hoje sobre cobertura espiritual, que é uma doideira. Um dia, uma pessoa falou assim, eu vou sair da igreja tal,
E a pessoa falou assim, ó, se você sair, o diretor da igreja, o apóstolo da igreja e tudo e tal, ó, você pode sair, mas se você sair, você não tem a minha bênção. Que doideira é essa? Se Deus já te formou sendo abençoado, como que eu, sendo líder da igreja, vou ter o poder de te amaldiçoar? Se eu li ali que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o dono de todo o poder, a majestade, a glória, tudo que está acima da terra, debaixo do céu, é dEle. Como que eu vou querer amaldiçoar? Mas escuta, queridos, nós estamos, se a gente não tomar cuidado, existe uma ideologia de ter um interesse muito pessoal, que a pessoa tem tanto interesse que a igreja dele cresce, que ele quer prender você. Você só é abençoado se você estiver aqui dentro. Se você sair, você é amaldiçoado. Irmão, em nome de Jesus, se você é guiado pelo Espírito Santo, se você é guiado pelo Espírito de Deus, você entende que você é filho de Deus, você não vai cair nessas falácias. Eu não vou chegar aqui e falar para você, você tem que dizimar, porque senão você vai bater o carro, vai ficar doente, vai gastar dinheiro com farmácia. Não! Eu vou te ensinar que como filho de Deus, o Espírito Santo de Deus estando em nós, a natureza de Deus está dentro de nós. E a natureza de Deus é generosidade. Então, eu vou ser generoso porque em mim está refletindo a natureza de Cristo. Alguém está entendendo? Olha para quem está do seu lado e fala assim, pare de ser um crente híbrido. Um dia está tudo certo e outro dia não está. Escute, hoje em dia, eu não sei, você já comeu aquela uva que não tem semente? Alguém já viu isso? Uva sem semente? Gostosa, não é? Boa, não é? É boa, não é? Só tem um problema nela. Pergunte qual? É porque essa uva que tem semente é o que está acontecendo em algumas pessoas que são crentes. Por quê? Porque a uva com semente, eu posso comer a uva, mas tem uma semente que vai gerar outras uvas. E a uva sem semente? É só ela, o egoísmo. Tem gente que é híbrido, ele é egoísta demais e ainda está querendo dizer que é filho de Deus. Não dá, não tem jeito. Pastor, o senhor começou 2026 nervoso? Não. Eu só não quero que a sua vida dê errado. Eu quero que a sua vida dê certo. E a sua vida vai dar certo porque você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque sendo guiado pelo Espírito de Deus, a Bíblia me garante que você é filho de Deus. E Deus não vai negar nada dos seus filhos. Escute, hoje em dia, se nós não tomar cuidado, a igreja está se transformando num ambiente social. É legal, vou lá, tiro. Eu conheço uma pessoa que ele está numa igreja aqui dessa cidade, está morrendo lá. Falou, cara, eu não estou bem lá, mano, estou morrendo. Eu falei, cara, o que você está fazendo lá, doido? Não, mas é porque você sabe, né? A igreja lá está em alta, então eu preciso que eu tiro foto, eu mostro. É mais um marketing, Ernesto. Eu falei, miserável. O outro um dia me ligou, pastor, deixa eu te falar, eu queria entregar o dízimo aí da sua igreja, pode? Eu falei, não. Ele falou, como não? Eu falei, você não é daqui. Ele falou, não, é porque aqui na minha igreja eu não estou concordando com a administração da igreja. Esse negócio, o dinheiro a gente põe aqui, desce tudo lá para a sede, aí na sede eles gastam de qualquer jeito, eu não estou concordando. Eu falei, meu irmão, que miserável você se tornou. O seu dinheiro vale mais do que você, a sua família? Lógico que não, pastor, meus filhos para mim é a coisa mais importante. Eu falei, mentiroso, porque você não quer pôr o seu dinheiro nessa igreja, mas você põe a tua casa, a tua família aí. Então fica você e seu dinheiro aí, meu irmão. Agora, se o lugar não é bom, sai daí rápido. E não é só sobre o seu dinheiro, é sobre a sua vida, é sobre a sua realidade. Porque quem é guiado por Deus não vai viver em lugar que ele sabe que está pactuando com o pecado. Amém, irmãos? Estou bravo? Não. Eu só quero que você dê certo em 2026. Porque quando as pessoas, quando ela não dá certo, é tanto problema que além dela sofrer, ela fica incomodada com quem dá certo. E aí outra coisa, não adianta o Ernesto vir aqui falar palavras bonitas e tudo e tal, mas se na vida prática isso não é a verdade. Tem mensagens que eu ainda não prego nessa igreja, sabia? Tem assuntos que eu não toco aqui nesse altar. Eu não toco, por quê? Porque eu ainda preciso aprender, eu preciso ser vencedor mesmo nessa área e ser um exemplo. E se eu não sou a autoridade nessa, eu vou ficar quietinho e esperar alguém que é autoridade para me ensinar. Eu conseguir todos os dias, aí eu vou falar. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Vamos lá, rapidinho, porque eu anotei algumas coisas que eu não quero deixar passar em branco aqui. Vamos lá, o problema do cristão híbrido, à luz de Romanos aqui que a gente leu. Por quê? Porque Paulo ensina que a carne conduz à morte, mas a vida conduz o Espírito. E não existe, o Espírito conduz à paz, perdão. E não existe a neutralidade espiritual. Ou você é governado pelo Espírito, ou você é governado pela carne. Amém, irmãos?
E aí agora analisando a sua vida hoje, não pergunta para o seu irmão não. Se fosse geralmente o normal, é assim, ó, pergunta para o seu irmão, quem que está sendo, você está sendo dirigido pelo Espírito Santo ou não? Mas olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, fala aí para ele, fala, meu irmão, quando você olha para mim, você vê que eu sou guiado pelo Espírito ou pela carne? Hã? Tem que alguém começar a escutar. Antigamente, olha aqui para mim. Antigamente, a gente conhecia um cristão, na maioria das vezes, porque diante de todo o contexto da Igreja Batista, da Igreja Assembleia de Deus, que criou um grande movimento, a Batista como um dos reformados, a Assembleia de Deus como uns pentecostais, que cresceram no Brasil, a gente conhecia pela roupa de vestir, não era isso? E eu não estou falando que é errado, está tudo bem, mas a questão é, queridos, que nós precisamos ser identificados. Pergunte por quê? Porque nós somos luz, e a luz, se ela está brilhando, ela é percebida. Eu disse um dia aqui, doutor Vinícius, que não existe noite. Às 18 horas, às 19 horas está escuro aqui, sim ou sim? Eu falei que não existe noite, filha. Pastor, mas como não existe noite? Todo dia fica de noite. A noite só acontece por causa da ausência do sol. E toda vez que o sol chega, não tem como. E deixa eu te falar, você é a luz desse mundo, meu irmão. O mundo vai olhar para nós e vai, precisar de ver em nós que tem em nós diferença. Deus te deu autoridade para você orar pelos enfermos, sim. Deus te deu autoridade para você ser um exemplo, um embaixador de Cristo nessa terra. Que privilégio é esse? O Deus que é dono de tudo, Ele chega agora em você e fala assim, ó, me representa lá na terra. E nessa parte de representar, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar o poder e eu vou te instruir o que você tem que fazer. Meu irmão, que poder é esse? Sabe por que deu certo a prisão do Nicolás Maduro? Porque tem um exército que foi orientado pelo general, que tem um comandante geral lá, que é o chefe, que é do presidente dos Estados Unidos. Ele foi e deu uma ordem, ó, vocês vão representar os Estados Unidos lá, porque nós vamos acabar com o narcotráfico aqui, certo? Então o que nós vamos fazer? Você vai lá, eu vou dar o poder para vocês, vou dar estratégia e tudo, vou colocar todo o material bélico para vocês, vou dar todas as munições, vou colocar aviões e tudo, navios, vocês vão lá e vencem esse povo. Ele foi lá, venceu e trouxe o camarada, vitória. Por quê? Porque o exército obedeceu o seu chefe maior. Deixa eu te falar, você já nasceu para vencer, meu irmão. Você já nasceu para vencer. Deixa eu te falar em algumas coisas. Para de culpar o diabo. Tem um pastor que faz um devocional 6h27 da manhã, todo dia, de segunda a sexta. E a semana passada ele fez um devocional e ele falou assim, ó, o diabo não quer que você faça a vontade dele. Ele quer que você faça a sua vontade. Porque a hora que você fizer a sua vontade, aí ele já ganhou você. Porque a sua vontade tira você da presença de Deus. A sua vontade afasta você de Deus. Mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo quer que você faça a vontade do Pai, a vontade dEle. Quem está entendendo essa mensagem aqui em nome de Jesus? Pastor, como deixar de ser um cristão híbrido? Quem quer, diga eu quero. Jesus ensinou, escute, que eu e você, meu Deus, eu ia entrar depois só no Romanos, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Você está sendo abençoado com essa palavra? Então ninguém aqui agora vai ser cristão híbrido, amém? Pastor, e a hora que a raiva vir? Porque tem hora que dá vontade de pegar o pescocinho de um. Dá ou não dá, irmão? Não, irmão, esposa, não cutuca o marido não cutuca a esposa. Tem hora que dá vontade de apertar o pescocinho. Tá, mas aí eu vou te falar daqui a pouco qual que é o resultado de ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Resolve o problema da raiva. Quem quer isso, diga eu quero. Pastor, e quando vinha a depressão e tudo, como é que eu vou fazer? Fica tranquilo, eu vou te mostrar na Bíblia quem é guiado pelo Espírito Santo, como é que vence essas coisas. Mas vamos lá? Como sair? Escute, como deixar de ser um cristão híbrido e começar de fato a ser um cristão bíblico. Maria Clara, por favor, traz um celular que eu preciso ouvir os irmãos online, que o meu acabou a bateria. Escute, olha aqui, ó, você precisa a partir de hoje definir quem governa a sua vida. Nada de ser governado por dois senhores. E aí como que eu vou fazer isso na prática? Como que eu faço isso na prática? Diante de tudo que você estiver fazendo, as decisões que você tomar, uma pergunta crucial, doutor Vinícius, eu gosto de fazer. Isto que eu vou fazer agora,
honra a direção do Espírito de Deus na minha vida, ou ela apenas satisfaz o meu desejo? Porque eu disse aqui, na virada do ano, que tem portas que são boas, mas nem todas as portas boas são portas de Deus para a sua vida. Tem portas que estão abertas, mas nem todas as portas abertas, Andréia, é para eu entrar. Tem portas que não é para a gente entrar. E como que eu vou saber disso? A partir do momento que eu vou dar um passo, eu começo a pensar: essa decisão minha honra a Deus ou não? Ou só agrada pessoas? Ou só satisfaz as minhas emoções? Ou só satisfaz o desejo da minha carne? De repente, você está, cadê os solteiros? Levanta a mão. Fiquei tão feliz na virada do ano, irmão. Falei solteiros, eles levantaram a mão empolgados. Eu nunca tinha visto isso. A maioria das vezes é igual agora, ó. Mais mortinho, sabe? E aí aparece, escuta, na nossa trajetória, no cumprimento do ofício pastoral, escuta, queridos, eu já conversei com algumas pessoas e eu falei: sabe qual foi o problema? É que nesse momento que apareceu essa pessoa chegou no momento de carência, e está tudo certo, carência emocional, carência fisiológica. E aí essa pessoa chegou, era um sapo, mas você estava tão carente que você viu um príncipe. E depois passou para dentro da casa do camarada, aí viu que o príncipe virou um sapo. Por quê? Porque aí as carências e as necessidades fisiológicas já tinham sido atendidas. Aí como já foi atendido, agora eu não tenho necessidade. Aí agora eu começo a olhar a realidade. E aí o que acontece? Quebrei a cara, olha onde eu fui enfiar a minha cabeça, onde eu fui pôr o meu pé. Então agora escute, pode vir, sabe, bonitão, pode vir, sabe, bem forte, chegar com um carrão aqui, escuta, pode vir, irmãozão, bonita, aquela mulher, um corpo todo definido, que você fala: Jesus amado. Mas você tem que perguntar: Senhor, essa pessoa comigo, ela vai conseguir me ajudar a viver os meus propósitos honrando o Senhor, ou essa pessoa é um atrapalho na minha vida? Você não faz essa oração. Todas as pessoas que começaram a namorar aqui, que vieram falar comigo, eu falei assim: olha, deixa eu te falar, o último que veio começar a namorar, por incrível que pareça, Rebeca e Gustavo. Aí já vai me dando uma aflição, porque a Rebeca tem 15 anos, e eu falo: gente, a Sara tem 8. Eu não vou passar por isso daqui 7 anos. Pergunta por quê? A minha esperança é de Jesus voltar antes dessa hora. Eu viajei com meu amigo Rodrigo Couto, a filha dele também está nesses 15 anos. Ele falou: rapaz, a minha filha arrumou um namoradinho, está apaixonado. Eu falei: não, Rodrigo, não me lembra dessa fase, está me dando taquicardia aqui, rapaz. E eu olho para a Sara, eu falo: Jesus, tem misericórdia, Jesus. A gente pede para ser bonitinha, né? Mas depois isso é uma ameaça. Deixa eu voltar. Aí vieram: pastor, a gente está pensando em namorar, e como é que é e tal. A Lucidália, uma das últimas pessoas que casaram aqui na igreja: pastor, estou conhecendo um rapaz aqui. O rapaz chegou: pastor, estou conhecendo ela. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa. Falei para todos, sempre falo: antes de você chegar na vida da Lucidália, Cadu, Deus desenhou um projeto, Deus tem um chamado e Deus tem uma proposta para a vida dela. E agora a sua chegada tem que contribuir para essa proposta, para esse propósito. Se não contribuir, vaza fora. E falei para ela também: Deus tem uma proposta na vida dele, Deus tem um projeto na vida dele, e você precisa ser o complemento, você precisa ser aquele que vai impulsionar a promessa da vida dele. Gente, é assim ou não é? Só que às vezes a gente é híbrido, a gente chora aqui na igreja, a gente fala com Deus, e aí a hora que vem lá de fora, a carência fala mais alto. Aí você se encanta com a cor dos olhos, você se encanta com o cabelo, você encanta com a largura do bíceps, você encanta, sabe, com a foto dele do Instagram, você encanta porque é uma pessoa social, é uma pessoa que anda de roupa de marca, está com tênis da Gucci, está com a camiseta Prada, e não sei o que, e tudo. E aí, escuta, queridos, não é brincadeira isso, mas essa é a verdade da nossa vida. No ano de 2025, irmão, eu recebi algumas propostas para ser sócio de várias empresas boas, que ia dar dinheiro e tudo, mas ia me tirar da presença do Pai. Eu falei: não pode, que se me tira, não vale a pena. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo para nós aqui hoje? Escuta, a única coisa que me identifica, porque eu de fato sou um cristão, filho de Deus, eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. E agora é tão maravilhoso,
Porque é o seguinte, imagine, por isso que eu falo, eu não quero que vocês tenham dependência. Agora o apóstolo, eu posso estar aqui para te ajudar, para te auxiliar, porque a Bíblia vai falar em Efésios que Deus deu uns para ser pastores, evangelistas, mestres, doutores e apóstolos, está na palavra. Então foi Deus quem fez? Sim, mas o texto seguinte fala assim, para aperfeiçoamento dos santos. Então eu estou aqui para te ajudar no aperfeiçoamento, não para tomar o lugar de Jesus, porque a Bíblia fala que o único que chega, que te leva ao Pai é quem? É Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, e eu estou aqui para te aperfeiçoar. Hoje o que eu estou fazendo com essa palavra? Levando você para um aperfeiçoamento espiritual, porque Jesus é tão maravilhoso, que quando Deus, e o plano de Deus é tão perfeito. Por quê? Porque se você depende só de mim para ser guiado, eu não consigo estar perto de você toda hora. Sim ou sim? Eu não consigo estar junto com você toda hora. Mas escuta, aí Deus é perfeito. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte então, Espírito Santo, chegou a sua vez. E agora, Espírito Santo, é a hora que você vai descer. E agora você vai descer e não vai ficar dentro de um templo. Você não vai ficar dentro de uma igreja. Escute, você vai ficar dentro deles. Porque toda hora que você precisar de uma orientação, o Espírito Santo está aí dentro para te ouvir. E aí nessa hora, Ele não faz acepção de pessoas. Ele está aí, pode morar numa casa bonita ou morar numa casa feia. Pode morar debaixo de um telhado ou pode morar numa mansão. Pode andar de carro ou pode andar a pé. Pode vir para a igreja de Uber ou pode vir no carro próprio. Não é sobre isso. Eu posso ter um cabelo enrolado ou posso ter um liso, né? Na minha vez é o cabelo liso. Mas escute, mas o mais importante é que o Espírito Santo esteja aí dentro de você e você tem essa certeza e você tem essa convicção. Agora vamos lá? Qual que é o problema? Quando eu tenho uma dificuldade e até uma carência emocional, eu fico vivendo a minha vida para ser aprovado pelas pessoas. E tem hora que eu me peguei por isso. Eu estava na viagem e aí no sábado de manhã, tendo meu devocional com Deus, eu parei e pensei, meu Deus, eu percebi uma coisa, que às vezes eu aceito muito desrespeito porque eu preciso da validação das pessoas. Deixa eu te falar, esse ano de 2026 eu não vou estar importando com a sua validação. E talvez algumas decisões que eu vou tomar não vai agradar você, mas se eu estiver agradando o Pai, eu estou completamente satisfeito com isso. Percebe? Então vamos lá. Pastor, como ser um crente bíblico e não ser um crente híbrido? Jesus nos ensinou que nós devemos colocar em prática. Lembra o que ele falou em Mateus capítulo 7, versículo 23? Vamos ler? Sabe por que minha preocupação, irmãos? Sabe por que, doutor Vinícius? Sabe por que minha preocupação? Porque eu não consigo entender, e já tem muito tempo. Esses dias eu falei com a Maria Clara que eu vi um post. Eu não consigo entender uma pessoa que vem para a igreja, roda, pula, chora, marcha, e lá de fora não fala a verdade. Lá de fora não é a luz do mundo. Lá de fora alguém fala assim, escuta, é o que eu falei numa mensagem aqui. O dia que você mudar da sua casa, se você precisar de mudar amanhã, o que seu vizinho vai falar? Não, pelo amor de Deus, você é o esteio dessa rua. Não sai não, porque você nos abençoa. Ou vai falar assim, nossa maridão, bora fazer um churrasco. Aquela pessoa, nós sempre falou, está indo embora. É livramento para essa rua. Olha o que Jesus disse. Então ele disse claramente. Peraí, então eu errei a versão. Peraí, versículo 23, põe 24. É isto. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as coloca, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Aí versículo 25. Por isso que eu disse que a Bíblia não vai te garantir a ausência de dor, mas ela te garante vitória. Está dizendo o seguinte, olha. Caiu a chuva, você tem controle de chuva, irmão? Não tem. Então Deus está falando, Jesus está falando assim, vão chegar coisas que você não tem controle. Ninguém tem o controle sobre chuva, nem a meteorologia. Pastor, a meteorologia sabe como vai chover. É uma loucura, porque tem dia que a meteorologia fala assim, olha, hoje vai ser um dia ensolarado, com tempos nublados e possibilidade de chuva. Falou tudo, não tem como errar. Mas olha o que ele fala.
a chuva vai cair, eu não tenho poder de controlar a chuva. Os rios vão transbordar, eu não tenho poder. Quando transborda um rio, lembra do tsunami? Podia ser a casa que for, meu irmão, a força da água. Ele está dizendo de algo forte. Ele fala assim, ó, sopram os ventos, a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai o vento, sim ou sim, a gente não tem o poder de controlar. Aí ele fala assim, ó, mas bateu e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. O que Deus está dizendo? Talvez vai vir uma crise no país, mas você está com a sua vida firmada, colocando em prática o que o Senhor te ensinou, fica tranquilo. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Versículo 26 vai dizer assim, ó, no entanto, ou seja, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a casa sobre uma areia. Olha o versículo 27, vai dizer, e caiu a chuva, mesma coisa aconteceu, transbordaram os rios, assopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos para cima aqui? Deixa eu só te ajudar um pouquinho, em nome de Jesus. Pastor, como ser um crente bíblico então? Trocar a conveniência por convicção, e aí é isso que eu falo. O Espírito nem sempre vai guiar você para o caminho mais fácil, mas ele vai te guiar para o caminho mais reto, o caminho mais certo. Porque não vai ser simples, porque tem algo em você que não quer o Senhor. Porque o texto de Romanos vai falar, a carne, ela quer inclinação para quê? Para as coisas da carne. Mas o Espírito vai querer a inclinação para as coisas de Deus. E aí, escute, pastor, como ser um cristão bíblico? Você precisa desenvolver uma intimidade diária. Eu já falei aqui várias vezes. Tem gente que fala, pastor, o seu devocional é uma bênção. O Senhor me ajuda muito com o devocional. Glória a Deus por isso, porque essa também é uma das intenções. Mas o devocional, ele primeiro é bem para quem? Ele faz bem primeiro para quem? Para mim. Porque através do devocional eu estou tendo uma vida diária de intimidade com Deus. Então escute, para ter intimidade com Deus precisa ter a palavra de Deus, precisa ter a oração e precisa ter a sensibilidade. E por que eu estou pregando essa palavra? Porque eu estava em oração ontem e o Senhor falou claramente comigo. Vocês acreditam que Deus fala ainda? E aí, Cristiane, né? Cristiane, e aí Deus falou claramente, Deus não vai aumentar a voz dele, mas Deus vai começar a curar ouvidos espirituais. Ouvidos espirituais é para ter sensibilidade espiritual, que tem coisas que são boas, mas te afasta do propósito de Deus. Tem coisas que aparentemente são boas, mas não tem a ver com os filhos de Deus. E você não vai deixar de ser filho, ou seja, não vai deixar de ser guiado pelo Espírito Santo por causa de algumas coisas que vão aparecer diante de você. O Senhor vai curar o seu ouvido espiritual, e o Espírito Santo vai começar a falar com você, e você vai ser uma bênção por onde você passar. Porque eu entendo, escute isso, já estou encerrando. Eu entendo que, como Deus disse para Abraão, Abraão, Gênesis capítulo 12, vamos lá? Rapidinho aqui para a gente já concluir. Olha lá, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2, olha o que Deus faz agora. Deus começa a fazer o quê? Promessa. Deus só fez um pedido, sai daí Abraão, um pedido, mais 7 promessas. Diga comigo, um pedido e 7 promessas. Deus sempre vai pedir muito menos do que aquilo que Ele tem para te dar. Quando Deus te pedir uma coisa, atenda, porque Ele nunca pede mais do que Ele tem para te dar. Eu como um líder, eu costumo dizer para todos os meus liderados, as pessoas mais de perto sabem disso, falo, olha, eu nunca vou te pedir algo que eu não esteja fazendo primeiro. Então, às vezes, quando a gente convida um pregador aqui, a gente sempre faz uma janta para eles aqui. E aí tem a equipe do gourmet. A equipe do gourmet, depois que todo mundo vai embora, vocês vão embora e a gente fica ali jantando. E aí a gente conversa às vezes um pouquinho, e às vezes a conversa é muito boa e acaba que demora um pouquinho. E aí depois, quando termina de jantar, o que tem que fazer? Arrumar a equipe ali, tem que lavar as louças, deixar tudo prontinho. E aí o que acontece? Aí eu levo o pregador... E depois eu faço o quê? Volto, porque na maioria das vezes a equipe do gourmet são umas 3, 4 irmãs que estão aqui. Às vezes o esposo fica, mas às vezes são 4 irmãs. Eu falo, como é que eu vou deixar essas irmãs ficar aqui sozinhas, sair daqui 1h da manhã? E outra coisa, se eu estou já dormindo e eles estão aqui, eu não vou pedir para eles algo que eu não faça primeiro. Então eu fico aqui, às vezes ajudo,
Às vezes eu organizo, jogo coisa no lixo. Eu estou aqui porque eu não estou pedindo algo que eu não estou fazendo primeiro. E quando eu falo para você ofertar, eu não peço você para ofertar se primeiro eu não oferto. E quando eu falo para você ter uma sensibilidade do Espírito Santo, eu não posso pedir para você ter se eu também não estou tendo. E quando eu falo para você abandonar uma vida híbrida, não é porque, escute, sou perfeito. Não, porque eu estou dizendo para você, identifiquei, é realmente isso. Tem hora que as minhas emoções também querem me governar, mas eu estou vencendo ela e quero te ensinar a você vencer também. Aí Deus pediu uma coisa: sai daí, Abraão. E agora Deus vem com muitas promessas. Eu vou falando, você vai falar assim, ó, 1, 2, 3, beleza? Eu leio e você conta, pode ser? Olha as promessas do Senhor: farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei você famoso, o seu nome, né? E você será uma bênção. O outro: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí beleza, está abençoado, não está? Agora não termina por aí, queridos. Aí Abraão fala assim: Abraão, beleza? Recebeu, Deus fala assim, recebeu tudo. Agora ele fala: por meio de você, todos os povos da terra serão o quê? Meu Deus, aqui é muito forte. Sabe por quê? Porque o que vem de Deus para a sua vida, nunca que você vai ser o ponto final de uma bênção. Você vai ser apenas um meio, porque a bênção chega em você para chegar nas outras pessoas também. É isso que Deus está falando com Abraão. Vai chegar, escuta. Então deixa eu te falar, Deus está interessado em abençoar você, porque através de você a bênção vai chegar sobre a vida de muitas pessoas. Agora sabe que a decepção, ou outra vez a frustração de Deus, é porque Ele abençoou alguns, e alguns reteve a bênção só para Ele. E por que disso? Porque em algum momento foi abençoado. Lembra que eu disse lá atrás? Precisou da bênção, orou. E depois que foi abençoado, começou a tomar decisões próprias, pessoais. Mas aí o Senhor está dizendo: você precisa ser integral, ser um cristão bíblico e parar de ser um cristão híbrido, em nome de Jesus. Quem está ouvindo essa palavra e está entendendo, diga amém. Escuta, queridos, só para a gente encerrar. A obediência, ela precisa ser total. E eu acho que eu falei na virada do ano. A obediência parcial já é desobediência. Obedecer uma parte já é uma vida híbrida. Eu preciso obedecer na totalidade. E aí a Bíblia vai dizer, o Romanos 8 que a gente está lendo, volta de novo, 8:14. Olha o que diz o texto: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Filhos de Deus aí, amém? Qual a melhor decisão? Eu quero que você trace as suas metas, faz seu sonho, faz o quadro do sonho, coloca objetivos para a sua vida e tudo e tal. Faz lá tudo, organiza, compra o planner ali que o pastor tá divulgando todos os cultos aqui para você organizar a sua vida. Beleza, faz tudo isso. Mas sobretudo, coloca lá, acima de tudo isso, esse ano eu decido ser filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu vou ser conduzido pelo Espírito de Deus. E aí vamos lá? Ser conduzido vai falar de uma relação, de um relacionamento, sim ou sim? Então vamos lá. Quando eu estava me pensando nessa mensagem, chegar nessa parte, eu pensei no Everson e na Milena. Pensei nesses dois. Por quê? Porque através da relação gerou dois frutos. Qual que é o nome do fruto? Reinaldo, Agnaldo e Marcos. Porque toda relação gera um fruto, né? Seja uma relação de casal ou uma sociedade, uma parceria, tem uma relação frutífera, uma relação alinhada, gera fruto. Talvez você tenha um sócio que a pessoa é bom na parte técnica ou bom na parte financeira e você é bom na parte comercial. Juntou os dois, a relação vai gerar uma empresa abençoada, certo? E com Deus não é diferente. Quando você se relaciona com o Espírito de Deus, aí vai gerar o quê? Frutos. E aí eu encerro essa mensagem exatamente com isso. Se eu sou conduzido pelo Espírito de Deus, em mim tem que gerar alguns frutos. E agora eu vou tirar a sua dúvida sobre se você entende se você é ou não um cristão híbrido. Porque se tem a relação, vai gerar frutos. Abra para mim, por favor. Pode ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Abra para mim Gálatas, capítulo de número 5.
Gálatas capítulo de número 5. E o versículo, vamos ler a partir do 16. Olha o que diz o texto. Vocês estão entendendo essa mensagem, irmão? Vamos levar ela para 2026 na nossa vida? Eu não sou um cristão híbrido. Porque, irmão, não adianta se ficar correndo atrás das coisas. Antes de ler o Gálatas, coloca o Deuteronômio 28. Nossa, Deus, tinha tanto versículo bom aqui. Eu tenho mais 5 minutos com vocês? Está sendo bom a palavra? Está mesmo, de verdade? Então deixa eu só te falar. Vamos lá então, antes do 28. Pode deixar, então coloca Deuteronômio 28, versículo 1. Ó, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, porá acima de todas as nações da terra. Versículo 2 vai dizer o quê? Olha lá que lindo. E todas as bênçãos, nós invertemos, irmão. A bênção, eu vou correr atrás dela ou ela que vai correr atrás de mim? Ah, pastor, então eu vou ficar tranquilo, eu não vou trabalhar, eu não vou... Não, a Bíblia também fala que você não deve ser preguiçoso. Ah, então eu não vou planejar. Não, irmão, é o contrário. Não vamos ser, muito britânico. Ah, então é a bênção que vai vir até mim. Eu vou ficar aqui, só dando glória a Deus. Não. Na oração, Deus vai te falar, vai lá, o imóvel aquele, abre aquele lá, faz o tal curso, se prepara, chama fulano de tal para te ensinar a fazer isso e aquilo. Aí sim, eu vou fazer o que a Bíblia está dizendo, o que está acontecendo, e as bênçãos virão e elas vão te acompanhar. Mas aí, vamos lá, agora Deuteronômio 22, Jesus, vai ser esse mesmo, versículo 8, Deuteronômio 22, 8, olha o que diz. Quando vocês construírem uma casa nova, é isso mesmo, façam um parapeito ao redor do terraço, para que não caia sobre a sua casa a culpa e sangue inocente caso alguém caia. Outro dia eu vou falar sobre esse parapeito, que é exatamente a palavra. Mas olha o versículo 9 e 10, que ele vai dizer. Versículo 9. Não plantem 2 tipos de semente na sua vinha. Ele já está dizendo de uma vida híbrida. 2, não. Não plante 2 tipos de semente na sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão o quê? Meu Deus do céu, que versículo pesado. Quais são as sementes que você está plantando? Não adianta vir aqui na igreja, plantar uma semente de louvor, plantar uma semente de adoração, é boa a semente, mas e lá no cotidiano, você está plantando qual semente? Não adianta vir aqui orar e franzir a testa, né? Porque a gente gosta de franzir a testa para orar, Senhor Deus e Pai, e tal, franziu a testa, ok, e xarabaia namassaraba, ok, mas e aí? E a semente da segunda-feira, qual é? E a semente de depois do culto, qual é? Talvez tem gente que vem para um ambiente desse aqui, está adorando, a semente é boa, mas aí senta na roda, depois do culto, vamos almoçar junto? Vamos. Ah, nem deixa eu te falar. Nossa, esse pastor, você viu? Meu Deus do céu. Aí começa a pôr outra semente, a Bíblia vai dizer assim, se em algum momento a semente não for boa, vai contaminar o quê? Os frutos. E olha para mim, talvez as suas finanças estão contaminadas. Talvez as suas relações estão contaminadas. Talvez a tua casa está contaminada. Sabe por quê? Porque talvez a emoção falou mais forte, a carne falou mais forte. O texto está dizendo, não dá para plantar 2 sementes. Você está entendendo essa mensagem? E aí eu finalizo que toda plantação, Jefferson, toda relação vai gerar um fruto. E aí vamos lá para o Gálatas de número 5, versículo 16 a seguir. Os intercessores podem vir aqui orar fervorosamente. Vocês estão certos. É que tem que ser certo lá de fora também. Nem estou falando que vocês não estão certos. Agora vamos lá? Gálatas 16. Sabe por quê, queridos? Olhe para mim. Deus não tem filhos prediletos. O Senhor não olhou para essa igreja e falou assim, não, esse ano, essa turminha para cá eu vou abençoar tudo, vou fazer eles felizes. Não, essa turminha aqui eu vou pôr esse pesado esse ano. Deus não quer isso. Olha para mim, Deus não quer olhar para você e falar assim, não, deixa eu te falar, essa aqui, uma Carol, rica, cara de rica, vai ser rica. Deixa eu ver, Adilson, pobre. Não, Deus pobre, isso aqui vai ser pobre. Não, Deus não quer isso, Deus não quer isso. Deus não quer isso, Deus não quer isso.
A Bíblia está dizendo que Ele é um pai. Lembra do texto que a gente leu em Mateus? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas ao seu filho, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele quer dar coisas boas para vocês. O problema é o ser humano, irmão. É a nossa semente. Olha o que o texto vai dizer. Por isso digo, vivam pelo Espírito. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Versículo 17 vai dizer o seguinte: pois a carne deseja o que é contra o Espírito Santo, e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês façam o que desejam. Versículo 18: todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 19: as obras da carne são manifestas. Olha aí: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo. Ah, pastor, o senhor quer falar que os ciúmes não é pecado? Não, é a Bíblia que está falando que os ciúmes é coisa da carne. Não, pastor, eu estou só zelando. Não, se é zelo não é ciúmes. Se você mesmo pôs o nome de ciúmes, é porque é uma obra da carne. Mas a minha... Escuta, é obra da carne, toma cuidado com isso. A ira, o egoísmo, as dissensões, facções, isso são tudo obras da carne. Aí vai dizer a inveja, a embriaguez, a orgias e coisas semelhantes. Irmão, sabe qual que é o problema? É que tem coisas dessa aí que o ser humano gosta. O ser humano gosta. Sabe, escute, volta o versículo 19, por favor. Olha lá, tem gente que gosta das obras da carne. Tem gente que gosta de viver uma vida de promiscuidade sexual, porque satisfaz, é desejo da carne. Tem gente que gosta de viver uma vida impura, cheia de coisas, de sujeiras e tudo. Eu estava conversando com o pastor, eu falei, irmão, nós vamos voltar a ter temor de Deus no coração. E o que é temor de Deus? É ver Deus me vendo. Tem gente que se eu chegar em casa de surpetão, vai falar assim, espere, o pastor chegou. Calma, vamos parar de falar. Muda aí, meninos, vamos parar de xingar, tá? O pastor está chegando. Por quê? O pastor. E Deus, não está lá não, irmão, está te vendo. Mas falta temor, você não tem temor a Deus. Parece que com Deus pode fazer tudo, mas com o homem você tem medo. Está entendendo? Olha lá, põe o 20, por favor. Tem gente que gosta das obras da carne. Idolatria, feitiçaria, inimizade. Tem gente que gosta de uma briguinha, irmão. É ou não é? Eu me lembro um dia que eu estava indo para Santa Juliana. A pessoa falou assim, nossa, mas não aparece ninguém, né? Aí a pessoa falou, nossa, tem hora que eu tenho vontade de ter alguém, nem que seja para ter uma briguinha. Uma mulher, sabe? Ela estava querendo casar, né? Falou, não, eu tenho que ter um marido nem para brigar, um pouco que seja para ter uma briguinha. Tem ser humano que gosta de uma briguinha. Sabe, escuta, desavença, ciúmes, ira, egoísmo. Escuta, sem perceber, o egoísmo está impregnado em muitas pessoas. Sabe por quê? Deus fez a gente, irmão, olha onde Deus colocou o olho. Deus colocou o olho aqui porque eu vejo todo mundo, eu só não consigo ver o Ernesto. Aí o diabo vai e faz a selfie para você ficar olhando só para você na selfie. Egoísmo, facções, dissensões. Tem gente que gosta disso. Vai lá, versículo de número, olha para você ver o quanto que a gente está em crise. Que tem coisas que gostam, pessoas que gostam dessas coisas. Aí, quando a gente vai falar de fruto do Espírito, a pessoa fala assim, mas não é fácil, né, pastor? Por quê? Porque essa relação está híbrida. Versículo 22 vai falar quais são os frutos do Espírito. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é a alegria. O fruto do Espírito é a paz. O fruto do Espírito é a paciência. O fruto do Espírito é a amabilidade. O fruto do Espírito é a bondade. O fruto do Espírito é a fidelidade. O fruto do Espírito é a mansidão. E o fruto do Espírito é o domínio próprio. Alguém me fala disso, pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é. Mas olha o fruto que gera em você: domínio. O fruto vai te dar força sobre as coisas do mal que quer te convencer. Volta o 22, por favor. Olha aqui, fruto do Espírito, versículo 22, alegria. Já teve dias que eu estava aqui, estava feliz da vida e tudo e tal. Pastor, o senhor estava sendo falso, irônico? Não. É porque quem permite que o Espírito Santo flua na vida, vai gerar um fruto. Irmão, eu posso talvez estar passando um vendaval, mas o vendaval não tira de mim a alegria, porque a alegria é fruto do meu relacionamento com o Espírito Santo. Tem gente que já falou para mim, pastor, eu não sei, o senhor parece que o senhor já ouviu esse termo, sangue de barata? Porque olha aqui, a pessoa faz tanta coisa para o senhor ainda consegue fazer bondade? Porque não sou eu, é fruto do meu relacionamento com o Espírito Santo. Você está entendendo?
Tem hora que a vontade da carne é apertar o pescocinho, como eu disse. Mas olha o fruto do Espírito, paciência. Né, irmã? Esse maridão? Paciência. E a sua vida vai ser sim, em 2026, uma bênção. Porque nós vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E aí, o último texto que eu encerro aqui para a gente ler. Vamos lá. O último texto em Romanos, capítulo de número 8. A gente continua a leitura dele, para a gente encerrar. E aí, depois vocês lêem Romanos 8 inteirinho, mas vai para o 31, por favor. Que diz assim, ó: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a gente conseguisse entender isso aqui. E aí o versículo 32 vai dizer assim, ó: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou. Diga comigo, entregou. Diga comigo assim, ele deu o seu próprio filho por todos nós. Como não nos dará graciosamente com ele todas as o quê? Todas as... E você não está correndo atrás de coisas, irmão? Deixa eu te falar, você está correndo atrás de coisas que Deus já te deu. O problema é que às vezes faltou o relacionamento de filho, e aí você está na posição de escravo querendo receber a herança de filho. Mas agora, se você ser conduzido pelo Espírito de Deus, todas as coisas vão vir sobre você. E aí, vamos lá, vamos continuar a leitura, porque olha o que ele diz no 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34. Quem nos condenará foi Cristo Jesus quem morreu, mas que ressuscitou, e Ele está à direita de Deus Pai, e também o que? Intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Versículo 37, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. O texto termina aí? Nós somos mais que vencedores por meio, através, com ajuda, a partir daquele que nos amou. Eu vou declarar sim, sabe, meu irmão, que eu sou mais que vencedor. Mas eu vou atribuir isso, Poliana, e glorificar isso a Deus. Porque eu estou ministrando aqui, mas a glória é dele, a palavra é dele, a inspiração é dele, a revelação é dele, o poder é dele, a igreja é dele, a unção é dele, o Espírito é dele, o poder é dele, a majestade é dele, a glória é dele, tudo é dele. E eu sou vencedor por aquele que me amou. E em nome de Jesus, esse ano de 2026 vai ser um dos melhores anos de Deus na sua vida. Porque o Senhor vai restaurar a sua amizade com Ele. E nessa restauração você vai reinar sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso, por essa palavra? Eu quero orar com você agora. Eu não sei que hino que vocês prepararam aí para cantar. E se eu quero que você hoje tira um minutinho aí com você e Deus, para você entender que você precisa ser filho de Deus. E o filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar aqui. O louvor vai fazer uma canção. Eu gostaria que você fizesse essa oração, você e Deus, aí, em nome de Jesus. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua força
Vocês estão entendendo a mensagem? Eu queria convidar vocês para a gente subir o nosso nível. Sabe por que subir o nível, irmão? Outro dia uma pessoa chegou nesse tempo de SEDAC aqui. Ele começou a contar tanta coisa que estava dando errado. Filho ficando doente, desempregado, e não sei o que, um monte de coisa dando tudo errado. Eu falei, irmão, não tem lógica. Não tem lógica, a vida dá tão errado assim. Porque, escuta, se não houver legalidade, irmão, o diabo não entra na sua vida. Se você cumprir o que está escrito, imagine. Pense, né, Augusto? Pense que você está cumprindo o que está na palavra e está dando tudo errado. Pode até dar errado, mas por um período. Porque Deus olhou para Jó, viu que Jó estava sendo abençoado demais. Ele falou, precisa abençoar mais ainda, Jó. O que ele fez? Tirou o que tinha e depois deu tudo em dobro. Você acha que Deus preocupa ou querendo limitar? Não, Deus está querendo te dar todas as sortes de bênção. Só que Ele sabe do seu coração. Irmão, tem gente, escuta, a pessoa fala assim, porque se ganhar muito dinheiro, perde a fé e tudo e tal. Irmão, tem gente que não tem dinheiro, nada e já perdeu a fé há muito tempo. Mas escuta, mas só que tem bênção que Deus está retendo, por quê? Porque Ele sabe. Olha aqui, o meu filho, ontem eu falei para ele, a gente estava viajando, foi ontem, sexta-feira também. Sexta nós saímos, eu falei, filhão, deixa eu te falar, você vai viajar muito com o papai ainda. Só que eu quero chegar um momento em que eu não preciso dirigir. Porque é você que vai dirigir o carro. Amém? Eu falei, daqui a pouco, agora deixa eu te falar. Eu coloquei o Augusto para dirigir nessa viagem? Não coloquei. Por quê? Porque eu olho para ele e falo, ele não está preparado. Ele não está habilitado para poder dirigir o carro. A pergunta é, se Deus olhar para você, Ele vê você habilitado para que tipo, qual nível de bênção? Tem muitos pastores que quando a igreja SEDAC começou a fazer um barulho aqui na cidade, ou ter uma certa relevância, tem muitos pastores que chegaram em mim e começaram a dar umas dicas totalmente, fora. Por quê? Porque são orgulhosos e tudo. Por quê? Porque a vaidade, tem muitas igrejas que começaram muito bem, mas o pastor ficou orgulhoso, agora ele acha que é ele. Ô irmão, o que é isso? O dia que eu pensar que a SEDAC depende do Ernesto, eu estou na minha maior crise espiritual. Essa igreja, ela depende de Deus, ela não depende de nenhum ser humano. Tinha uma época que nós tínhamos um pessoal aqui do louvor que eles achavam que, se nós sairmos, vai ver o que vai virar. Sabe o que virou? Virou uma bênção, porque a igreja do Senhor Jesus, ela não está na mão de ninguém. Agora escute, por que eu estou dizendo isso? Deus precisa olhar para nós, escuta, e ver que nós estamos habilitados. Olha para mim, não dá. Eu cheguei nesse irmão e falei, irmão, não tem lógica. A sua vida está dando tudo errado. Vamos começar a fazer uma reflexão, como o apóstolo Paulo diz, examine-se, pois, a si mesmo. E vamos lá, nós temos que ver alguma coisa que está errada. Onde é que você está quebrando o princípio? Onde é que você não está obedecendo que está dando errado? Porque se obedecer, a Bíblia vai dizer, todas as bênçãos virão atrás de você. Então talvez hoje você vai ter que entender que a mentira precisa sair da sua vida, a pornografia precisa sair da sua vida, o vício precisa sair da sua vida, a facilidade de falar mal dos outros, isso precisa sair da sua vida, a promiscuidade sexual tem que sair da sua vida. Sabe, pastor, mas é porque eu preciso ser social, preciso estar no meio desse povo, beber uma cerveja, e engolir e tal, e ficar embriagado e tudo, porque faz parte social. Não! Seja guiado pelo Espírito de Deus. Você não precisa se embriagar para estar sendo aceito pelos homens e conseguir uma proposta. Você precisa estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Deus que é o dono de todo o poder que eu li, Ele vai estender as mãos sobre você e te abençoar nesse ano de 2025. Amém? Você recebeu essa palavra? Se colocar ela em prática, meu irmão. Se colocar ela em prática. Se colocar ela em prática, nós não seremos uma uva sem semente. Nós seremos uma uva com semente para gerar mais frutos nessa terra. Amém? Eu quero concordar que esse ano de 2026, o Senhor vai te dar estratégias sobrenaturais.
O Senhor vai te dar sabedoria para você vencer gigantes que outrora te humilhava. O Senhor vai fazer você prosperar na terra do vivente. Eu quero concordar que você sim tem planos que você já escreveu para esse ano de 2026, e eles, se estão alinhados com a vontade do Senhor, o Senhor vai colocar sobre as suas mãos coisas que você estava aguardando há muito tempo. Escuta, em nome do Senhor Jesus, em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Vamos cantar isso, vamos cantar, Senhor, mais de Ti e menos de mim. De Ti. Aleluia, declare mais. Neste ano, você vai ser resposta de Deus para a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Você vai ser resposta de Deus porque você é filho de Deus. A Maria Clara vai subir aqui para orar conosco. Escute, olhe para mim. Estava na reunião familiar, dia primeiro, juntou a família para orar. E aí teve um momento de adoração, de louvor, e foi uma bênção. E aí um dos integrantes da família pegou a palavra, emocionado, o Espírito Santo estava fluindo sobre ele ali. E aí um dado momento ele falou: mas eu não sou pastor, não sou presbítero, então eu vou pedir aqui, porque na nossa família tem pastores, tem presbítero, eu vou pedir eles para orar. Pastor Ernesto, ora aí. Eu falei: para, vamos parar com essa palhaçada. Que negócio é esse? Aonde que um título vai colocar uma separação de o homem e Deus? Aonde que o título vai fazer eu ser melhor? Escuta, eu falei para ele: vamos parar de focar nos títulos e vamos focar na paternidade. Aqui não tem membro, presbítero, pastor. Eu falei: aqui só tem duas pessoas, o pai que está presente e o filho. E quando a gente entende que a gente é filho, irmão, esse título, ele é só um acessório. Mas muito mais importante do que o acessório é o título, é a identidade, é ser filho de Deus. É muito mais importante que o título. Então hoje você vai orar como um filho. Amém? Até porque o texto áureo de hoje, Romanos 8:14, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala: você é filho. Você é filho de Deus. E o Pai não vai reter nada para você nesse ano de 2026. Eu falei: Deus, eu quero ser respostas.
Tenho certeza, eu estou desenhando um projeto da minha empresa, Zara Wise. Eu vou ajudar muitos líderes e empresários nesse ano de 2026. Já estamos desenhando algumas coisas. Eu falei, Senhor, eu quero ser uma bênção na vida de muitas pessoas esse ano. Por quê? Porque eu quero ser como Abraão. Eu não quero a bênção só para mim. A bênção vai chegar até mim. Lembra que Deus disse para Abraão: e por você muitos serão abençoados. Eu quero que através de mim muitas pessoas sejam abençoadas esse ano. Eu quero que como igreja muitas pessoas sejam abençoadas aqui em nome de Jesus. Amém?